O seu filhote de cachorro faz xixi e cocô no lugar errado? Então vem comigo para entender os 6 principais motivos que levam o seu cãozinho a apresentar esse mau comportamento. Em mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos. Olá, eu sou Guilherme Rezende, sou médico veterinário e você está no Clube dos Bichos, o canal que leva até você informação de qualidade sobre o seu animal de estimação. Eu conversei com o Dr. Fabiano Borba, que é médico veterinário comportamentalista e faz parte aqui da equipe do Clube dos Bichos, sobre os cachorros filhotes que fazem xixi e cocô no lugar errado. Vamos ver as principais causas que levam os cãezinhos a apresentar esse comportamento. Fabiano, outra pergunta que chegou com frequência quando a gente abriu o box lá no Instagram foi sobre xixi e cocô. Quando a gente fala de filhote, a pergunta campeã que chega pra gente é como treinar o animal para fazer xixi e cocô no lugar certo. Quais as dicas que a gente pode dar para os nossos seguidores? Eu diria a primeira coisa você tem que ter, eu falei na outra live, vou repetir agora, se tiver alguém assistindo de novo, né? Agora vai entrar por osmose. Sim, olha só, pessoal. Repetição. Vamos continuar falando até entrar. Vai ter tanta palavra aqui que vai ter mais palavra fora do ambiente do que dentro da sua mente. Então, as palavras vão começar a entrar. O que eu diria para você você precisa entender que se você não está vendo o que está acontecendo, o teu cachorro, ele não para de aprender, ele está aprendendo com o ambiente. E a possibilidade dele aprender uma coisa errada é muito grande. Então, você não pode dar toda a liberdade do mundo para um filhote. Primeiro, você tem que começar restringindo o espaço onde ele vai ficar. E as horas que ele estiver fora dali, você tem que estar observando. Você fala, Fabiano, mas ele vai ficar muito preso. Não, porque você se planejou antes. Você se planejou antes para ter um filhote. Você pensou no tempo livre que você ia ter. E você vai tirá-lo de lá para ele poder ter tempo livre de qualidade. E não tem um tempo livre em que ele simplesmente começa a roer a sua casa inteira. E defecar na sua casa inteira, que é a pergunta. E urinar na sua casa inteira, que também faz parte da pergunta. Sim. Então, a gente restringe ele e coloca no chão o tipo de substrato que você quer que ele faça xixi e cocô. Por exemplo, se você vai usar jornal, forra tudo com jornal. E aí deixa ele naquele lugarzinho. O que vai acontecer? Isso dentro desse espaço restrito que você fez para ele em casa. Exatamente. Você vai deixar um espaço com a caminha dele e vai deixar o resto todo com o jornal. Depois, quando ele começar a acertar, você vai tirando as folhas de jornal, vai deixando cada vez menos folhas de jornal, até você ter a quantidade que, assim, seja necessária para ele conseguir se agachar e fazer um movimento, né? Eu vejo gente, por exemplo, que tem um Border Collie e quer colocar uma folha só de jornal. Não dá, né? Porque senão ele vai errar. E outra coisa, tenha paciência, porque a paciência é muito importante nesse processo. Né? Como eu já falei antes, a paciência é muito importante. E aí, o que acontece? Geralmente a pessoa pune quando ele faz fora. Eu vou contar um segredo agora para você aí, né? Que tá nos ouvindo. O segredo, o pulo do gato. Na verdade, o pulo do cachorro. O pulo do cachorro. Sabe qual é o pulo do cachorro, gente? É vocês pararem de chegar em casa e o cachorro fez cocô e você vai lá e desce uma porrada no cachorro e desce a naba no bicho. Não faça isso. Quando você faz isso, fala, agora sim, vou corrigir esse cachorro, porque eu sou o macho alfa dominante. Porque aqui é na chibata. Aqui é na chibata. Aqui não tem isso não, aqui o sistema é bruto. Você faz bruto, rústico e sistemático. Exato, isso mesmo. Quando você faz essa cagada, né, pelo menos você pode ser bruto, agora seja inteligente. Se você chega em casa e bate no seu cachorro, ele não vai entender a ligação entre o cocô e você chegar e ter apanhado. Por quê? Como eu falei antes, ele não tem memória episódica. Como a criança, quando você faz isso, quando você é bruto, você explica e aí você depois aplica uma punição. Ele entende a sequência de eventos que levou ele a ter uma punição. E mesmo assim não é eficiente, viu, gente? Não funciona muito, não. Não funciona muito. Tem criança que quanto mais vai apanhando, mais safada vai ficando. Com o cachorro, violência física não funciona com espécie nenhuma, né? Não funciona. E assim, eu te convido a rever os seus conceitos, né? Pensar a respeito de como reagir nessa situação,
Porque você, na verdade, você está criando uma desconexão entre você e seu cachorro. A tua ligação começa a ficar problemática. Quando você chega em casa, o cachorro foge. E aí, o que acontece? Você começa a associar você vê aqueles vídeos do YouTube, do Insta, né? O cara chegando em casa e tá todo mundo assim, ó. Os cachorros tudo assim, né? O que você fez, Totó? O que você fez? Cachorro tudo assim. Dá pra escutar o som do medo quando você entra em casa, né? Exatamente, mas o que acontece é, você, assim, falou tudo, Guilherme. O que está acontecendo ali é uma situação de medo. Ele faz uma associação, tem cocô no chão e chegou o doido, agora eu vou descer além desses cachorros. Ele já associa cocô no chão e a pessoa deu ruim. Agora, ele não consegue associar o ato de defecar com o fato de você estar punindo. Aí a gente começa a gerar os problemas comportamentais, como aquele que a gente discutiu há alguns meses atrás, aquele artigo que você escreveu para a gente sobre coprofagia. Aí vai querer descobrir por que o animal está apresentando coprofagia. Mas, na verdade, não sabe que o próprio desencadeador desse processo foi o próprio tutor. Né? Exatamente. E muitas das vezes também a maneira como você faz, às vezes tem gente que não bate, mas dá discurso. Aí chega em casa e fala, como você fez isso? Você não poderia ter feito uma coisa dessa. E aí o que acontece? Você, de alguma forma, você está dando atenção também. E aí pode começar o comportamento de defecar, urinar, né? Por busca de atenção. Ele entende que fazendo isso é certo, o objetivo dele é chamar atenção. Você dando atenção, ele atingiu o objetivo dele. Exatamente isso. Tem até a questão assim que a gente também precisa entender, né? A coprofagia, ela não é anormal. Né? A coprofagia é um dos comportamentos que são esperados dentro do rol de comportamento da espécie, né? Exato. Agora, é indesejável. É um comportamento indesejável. É horrível. Mas... Indesejável para nós, seres humanos, né? Porque se a gente pensar pelo ponto de vista do cão, não é tanto, né? Exatamente. Tanto é que a gente tem pouca correlação, né, Guilherme, entre esses problemas, né, de coprofagia e achados clínicos concomitantes. O clínico, às vezes, fica se descabelando. Não, esse cachorro tá uma verminose. Não, é problema pancreático. Não, esse cachorro tem... Exato. Todo tipo de coisa vai sendo investigada e a gente, chega no final das contas, revira o cachorro e fala, o cachorro não tem nada. E aí a gente tem que virar realmente pro dono e falar, olha, infelizmente, tem coisas que a gente não resolve tão fácil assim. A questão também do hábito de xixi e cocô, eu queria dizer para vocês que tenham paciência mais uma vez e esperem, porque a maturidade do animal, ela vai ser atingida lá pelos 8 meses, mais ou menos. Então, até esse período, demora um pouco até ele conseguir entender, e a gente precisa também premiar quando ele faz certo. Quantas das vezes você ficou do lado do teu cachorro, esperando ele fazer um xixi, um cocô no jornal, para você poder ir lá logo depois e premiar? Muito bem, muito bem. Quantas vezes o tutor faz isso? Quantos vídeos você vê na internet do tutor fazendo isso? Porque tem que ser imediatamente, né? Senão o cão não vai conseguir associar as coisas. Exatamente. Tem que ser imediatamente. E aí você pode esperar determinados momentos que esse comportamento vai acontecer. Que é, por exemplo, quando o cachorro ele acabou de acordar, ele estava dormindo, ele acordou, ele vai fazer xixi. Quando ele acabou de comer, geralmente ele vai fazer xixi e vai fazer cocô entre 15 e 30 minutos dali. Quando o cachorro terminou de treinar, quando ele terminou de brincar, quando você acabou de soltar o cachorro, ele estava restrito, você soltou. Então, a gente já tem que se prevenir. Opa, se eu acabei de brincar com o meu cachorro, ele vai fazer um xixi. Pega, leva ele para o lugar que você quer, espera, faz a vigília do xixi e do cocô, fica ali, sentadinho. Assim que ele fizer, muito bem. Enche o saco, gente. Enche, é chato, mas garanto para você que vai ser mais fácil e mais duradouro do que se você ficar inventando um monte de moda. Eu acho que é prioridade. Resolver o teu cachorro, tem que fazer o que precisa ser feito. Ou senão vai pagar as consequências no longo prazo. Senão vai ter um animal que vai urinar pela casa inteira, vai defecar pela casa inteira e vai criar um desconforto muito grande para todo mundo. Exatamente isso. É muito bom poder contar com a participação do Dr. Fabiano Borba aqui na equipe do Clube dos Bichos. A gente gostaria de agradecer ao Dr. Fabiano por compartilhar o seu conhecimento com os membros aqui do clube. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o Instagram do Dr. Fabiano. Sigam ele lá no Instagram porque ele compartilha um conteúdo muito interessante sobre os animais. E aproveita e segue também o Clube dos Bichos. O nosso Instagram é
é @clube.dos.bichos. Compartilhe esse vídeo aqui com aquele seu amigo que acabou de comprar ou adotar um cachorro filhote, para poder facilitar o processo de educação e treinamento do novo filhotinho. Nós temos uma playlist aqui no canal somente sobre comportamento animal. Esse assunto é muito importante porque interfere diretamente na qualidade de vida dos nossos melhores amigos. Eu vou deixar o link dessa playlist aqui no card aqui em cima, depois você assiste lá. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Deixe seu like para o YouTube entender que nosso conteúdo é de relevância e leve ele para mais amantes de animais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal.